Para escapar, ela agarrou um estranho e disse: "Você é meu marido." E ele, na verdade, era um milionário. O elevador se abriu no 23º andar do Grand Plaza Hotel e Valentina Rodrigues quase deixou cair a bandeja de champanhe quando viu dois homens de terno preto arrastando um corpo pelo corredor. Seus olhos se arregalaram, o coração disparou e ela fez a única coisa sensata que uma camareira de 26 anos poderia fazer naquela situação: recuou silenciosamente para dentro do elevador. Mas não foi rápida o suficiente. "Ei!" gritou um dos homens, apontando diretamente para ela. As portas começaram a se fechar em câmera lenta, como em um filme de terror, enquanto os dois criminosos corriam em sua direção. Valentina apertou freneticamente o botão do térreo, sussurrando palavras desesperadas em espanhol que sua avó lhe ensinara. O elevador descia pesado, como se carregasse pedras. 18º andar, 17º, 16º. Quando finalmente chegou ao térreo, ela correu pelo saguão de mármore como se sua vida dependesse disso, e provavelmente dependia. Ela passou pela recepção, pelos sofás de couro italiano, pelas plantas ornamentais até... Bam! Colidir com um homem alto que saía do bar do hotel. O impacto foi tão forte que ambos caíram no chão, com ela em cima dele, numa posição que definitivamente não estava no manual de etiqueta do hotel. Desculpa, desculpa, desculpa. Valentina tentou se levantar, mas as mãos tremiam tanto que ela escorregou de novo. O homem a segurou pelos braços para estabilizá-la. Quando finalmente olhou nos olhos dele, ficou sem fôlego por um instante. Cabelos castanhos perfeitamente arrumados, olhos azul oceano, um maxilar esculpido como se fosse obra de Michelangelo. Ele usava um terno que provavelmente custava mais que o salário anual dela. "Está tudo bem?" perguntou ele com uma voz que parecia saída de um comercial de perfume. Eu... Valentina gaguejou, ainda processando aquela perfeição masculina diante dela, quando ouviu vozes familiares ecoando pelo saguão. "Onde ela está?" O sangue congelou em suas veias. Eles tinham descido. O homem bonito percebeu imediatamente o pânico dela. Seus olhos seguiram o olhar aterrorizado de Valentina até os dois brutamontes que vasculhavam o saguão como predadores. Foi então que aconteceu. O homem se levantou com a graça de um bailarino, ajudou Valentina a ficar de pé e, sem aviso, a puxou contra seu peito. O rosto dele estava a centímetros do dela, e com aquela voz aveludada, disse as palavras que mudariam sua vida para sempre. "Olhe para mim. Você será minha esposa." Valentina piscou, confusa. "O quê?" Ele sussurrou urgente, mantendo o olhar fixo nela. "Me beije como se sua vida dependesse disso." E dependia. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, os lábios dele tocaram os dela em um beijo que fez seus joelhos fraquejarem. Não era só um beijo. Era uma promessa, uma explosão, uma revelação. Suas mãos automaticamente seguraram a lapela do terno dele e, por um momento mágico, o mundo inteiro desapareceu. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Querida," ele disse, alto o suficiente para metade do saguão ouvir, deslizando o braço pela cintura dela com naturalidade impressionante. "Desculpe a demora, estava resolvendo os detalhes da nossa suíte de lua de mel." Valentina o encarou como se ele tivesse 3 cabeças, mas quando viu os brutamontes se aproximando, entendeu o jogo. "Ah, querido," respondeu ela, forçando um sorriso radiante e se aninhando contra ele. "Espero que seja a suíte com vista para o mar que você prometeu." "Claro, meu amor." Ele sorriu, mas seus olhos atentos nunca tiraram o foco dos homens, agora a poucos metros dali. "Que tal subirmos para comemorar?" Os brutamontes passaram direto por eles, focados em procurar uma camareira uniformizada, não um casal apaixonado em roupas elegantes e casuais. Quando os criminosos desapareceram na multidão do saguão, Valentina finalmente pôde respirar. "Quem é você?" ela sussurrou. "Alguém que também está em apuros," ele respondeu, ainda com o braço protetor ao redor dela. "E você, minha querida esposa temporária?"
Parece ter visto algo que não deveria. Como sabe disso? Porque, querida? Ele sorriu, mas havia tensão em seus olhos. Eu também estou fugindo deles. Valentina sentiu o mundo girar. Espere, o quê? É uma longa história, mas resumindo, eles querem nos matar. Os dois. Ele olhou ao redor discretamente. Nossa única chance de sair daqui vivos é continuar fingindo que somos um casal feliz em lua de mel. Isso é loucura. É a nossa única opção. Ele estendeu a mão para ela, aquele sorriso charmoso voltando ao rosto. Aliás, sou Dylan Carter, e você, minha linda esposa Valentina, olhou para minha mão estendida, depois para os olhos azuis sinceros e, por fim, para o saguão onde os capangas ainda vagavam como tubarões famintos. Que escolha ela tinha? Valentina Rodrigues, disse ela, apertando minha mão com firmeza, sua esposa confusa e aterrorizada. Você está muito confuso e assustado. Sorri genuinamente pela primeira vez. Que tal começarmos nossa lua de mel fugindo para salvar nossas vidas? E foi assim que a vida perfeitamente normal de Valentina Rodrigues deu uma guinada de 180 graus rumo à aventura mais insana e talvez a mais romântica de sua vida. 20 minutos depois, Valentina se via na suíte de hotel mais luxuosa que já tinha visto, encarando Dylan Carter, que andava de um lado para o outro como uma pantera enjaulada. A suíte presidencial tinha janelas do chão ao teto, com vista para o skyline de Miami, bancadas de mármore e uma cama enorme que facilmente acomodaria 6 pessoas, detalhe que fez suas bochechas corarem. Ok, disse ela, sentando-se nervosamente na beirada de uma poltrona de veludo que provavelmente custava mais que o carro dela. Preciso de respostas. Quem é você de verdade? Por que esses homens estão atrás de você? E por que acabou de gastar $22.000 numa suíte de hotel, se supostamente estamos fugindo para salvar nossas vidas? Dylan parou de andar, virou-se para ela e passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Antes de mais nada, são 22 mil. Essa é a cobertura presidencial. 22 mil? A voz de Valentina falhou. Por uma noite? Na verdade, reservei para uma semana. Ela o encarou incrédula. Você é completamente louco? Provavelmente, disse Dylan com um sorriso que era ao mesmo tempo charmoso e meio envergonhado. Mas me escute. Aqueles homens lá embaixo estão atrás de 2 pessoas correndo com medo. Eles não estão atrás de um casal rico na lua de mel, curtindo a suíte mais cara do hotel. Valentina teve que admitir que a lógica fazia sentido, mesmo sendo um risco financeiro enorme. Ok, mas ainda não respondeu minhas outras perguntas. Dylan sentou no sofá à sua frente, com a expressão ficando séria. Meu nome é realmente Dylan Carter. Sou, digamos, um empreendedor de tecnologia. Diga exatamente o que faz, ela insistiu. Desenvolvi um algoritmo de software que prevê os movimentos do mercado de ações com 93% de precisão. As sobrancelhas de Valentina se ergueram. Isso é impressionante. Também é extremamente perigoso nas mãos erradas, Dylan falou com os olhos azuis intensos. 3 dias atrás descobri que meu sócio, ou melhor, meu ex-sócio, vendeu nossa empresa para uma organização criminosa. Eles querem usar meu algoritmo para manipular mercados globais. E você disse não? Ela perguntou. Disse não. E tentei destruir todos os dados. A mandíbula dele se fechou. Foi quando as coisas ficaram violentas. Victor Klov não aceita um não como resposta. O nome fez um arrepio percorrer a espinha de Valentina, chefe da máfia russa, conhecido por uma abordagem muito criativa para resolver problemas. Dylan se levantou, andando até a janela. Ele me caça há 3 dias. Tenho ficado em hotéis diferentes, pago em dinheiro, tentando ficar fora do radar. Valentina assimilou tudo rapidamente, a mente correndo. Então, quando você me viu correndo daqueles mesmos homens, achou que poderíamos nos ajudar. Ele se virou para ela com aquele sorriso devastador. Além disso, você tem os olhos mais lindos que já vi. Pensei, se eu fosse morrer, pelo menos teria um beijo inesquecível. O calor subiu às bochechas de Valentina.
Você é um sem vergonha. Sou honesto, Dylan retrucou com um olhar mais suave. E você? O que viu lá em cima? Ela respirou fundo. Eu estava entregando champanhe no andar VIP quando vi dois homens arrastando alguém para o quarto 2347. A pessoa não se mexia, tinha sangue. Você viu o rosto deles? Dylan perguntou. Dos homens, sim, mas acho que eles não me viram direito. Ela hesitou. Você acha que quem estava sendo arrastado? A voz dele ficou suave, mas sincera. Victor não deixa pontas soltas. O peso da situação caiu sobre Valentina como uma avalanche. Estava envolvida numa história muito maior do que podia entender, com um homem que mal conhecia, fingindo ser sua esposa para não ser morta por mafiosos russos. Isso é loucura, ela sussurrou. Completamente loucura. Dylan concordou, sentando ao lado dela, tão perto que ela podia sentir seu perfume caro, amadeirado, que fazia a cabeça dela girar. Mas sabe o que é ainda mais louco? Nunca me senti tão vivo como na última hora. A mão dele encontrou a dela, dedos entrelaçando. E não é só a adrenalina. O coração de Valentina bateu acelerado, aquele frio na barriga insistente. Dylan, eu sei que isso é loucura. A gente acabou de se conhecer, mas tem algo em você, Valentina Rodrigues, que me faz querer te proteger de tudo de ruim que existe neste mundo. Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou. Dylan olhou e seu rosto ficou pálido. O que foi? Ela perguntou. Era uma mensagem de número desconhecido. Quarto, 247. 1 hora. Venha sozinha ou sua nova esposa morre também. Ah, ótimo. Valentina disse, orgulhosa de como sua voz soava firme, apesar do terror que corria por suas veias. Eles já sabem do nosso casamento falso. Victor tem olhos em todo lugar. Dylan se levantou, puxando ela consigo. Precisamos sair daqui agora. Para onde vamos? Você acabou de gastar uma fortuna neste quarto. Dinheiro não vale nada agora. Se estivermos mortos, Dylan já estava se dirigindo ao armário, puxando uma bolsa de viagem. Mas primeiro precisamos fazer isso parecer convincente. O que você quer dizer? Dylan se virou para ela com um brilho malicioso nos olhos. Se vamos fingir esse casamento, precisamos parecer o casal perfeito. Ele apontou para uma pilha de sacolas de compras no canto. Talvez eu tenha tomado a liberdade de comprar algumas roupas para você. A boca de Valentina caiu aberta. Você comprou roupas para mim? Quando? O serviço do concierge do hotel é incrível quando se dá uma boa gorjeta. O sorriso de Dylan era quase infantil. Tamanho 6, certo? Sou bom em estimar. Ela o encarou, intrigada. Você é algum tipo de gênio? Sou observador e sortudo. Ele tirou um vestido vermelho deslumbrante, provavelmente custando mais que o aluguel mensal dela. Isso deve servir perfeitamente para um casal em lua de mel, tentando se misturar na alta sociedade de Miami. Valentina segurou o vestido sem palavras. Era lindo, o tipo de vestido com que ela sempre sonhou, mas nunca imaginou que poderia ter. Dylan, não posso aceitar isso. Você não está aceitando, está pegando emprestado para nossa sobrevivência. Ele se aproximou, a voz baixando para aquele tom suave que a fazia sentir as pernas bambas. Além disso, vermelho é definitivamente a sua cor. Os olhos deles se encontraram, e por um instante o perigo, o medo, a insanidade da situação desapareceram. Só havia Dylan olhando para ela como se ela fosse a mulher mais linda do mundo, e Valentina se sentindo bonita pela primeira vez em anos. Está bem, ela sussurrou, mas se sairmos dessa você vai me explicar como sabia o tamanho do meu vestido. O sorriso de Dylan era puro sol. Agora vai se trocar, senhora Carter. Temos uma lua de mel para fingir e vidas para salvar. Enquanto Valentina desaparecia no banheiro com o vestido, Dylan gritou. E Valentina? Sim? Por mais que valha, esse já é o melhor casamento falso que eu já tive. Apesar de tudo, Valentina não conseguiu evitar rir. Quantos casamentos falsos você já teve? Este é o meu primeiro, veio a voz dele pela porta. Mas tenho a sensação de que vai ser inesquecível.
Olhando-se no espelho, segurando um vestido que custava mais que seu carro, prestes a fingir ser casada com um milionário enquanto fugia da máfia russa, Valentina teve que concordar. Isso definitivamente seria inesquecível. 3 minutos e meio depois, Valentina segurava firme o assento de couro do Porsche prateado de Dylan, enquanto aceleravam pela Highway 95, o skyline de Miami, encolhendo no retrovisor. O vestido vermelho encaixava-se perfeitamente, como se fosse feito sob medida, e ela percebeu Dylan a olhar mais de uma vez, o que seria lisonjeiro se não estivessem fugindo por suas vidas. Então, disse ela, tentando manter a voz firme enquanto Dylan deslizava entre os carros a 130 km/h. Qual é o plano? Além de dirigir até acabarmos a gasolina ou sermos parados por excesso de velocidade? Na verdade, tenho um plano muito sofisticado, respondeu Dylan, mostrando aquele sorriso devastador. Vamos desaparecer. Desaparecer? Perguntou ela, surpresa. Como assim? Sumir no ar. Key West. Tem um barco lá. Valentina o encarou incrédula. Claro que você tem um barco. Deixe-me adivinhar. Também é ridiculamente caro? É um iate modesto, 12 metros. Modesto? Repetiu ela, sem paciência. Tá bom. Tem uma hidromassagem e uma adega de vinhos. Mas, na minha defesa, comprei antes de saber que ia usar para fugir da máfia russa. Apesar da insanidade da situação, Valentina não conseguiu conter a risada. Sua vida é completamente absurda. Não foi até te conhecer, disse Dylan, e algo no tom dele fez o coração dela acelerar. Antes de hoje, era só reuniões e mais trabalho. Bem entediante, na verdade. Ser perseguida por criminosos é a sua ideia de emoção? Conhecer você é a minha. Ele a olhou, os olhos azuis sérios por um instante. Essa perseguição é só um contratempo. O calor subiu às bochechas de Valentina, que olhou pela janela para esconder o sorriso. Passavam por uma pequena cidade costeira, palmeiras balançando na brisa do oceano, tudo parecendo perigosamente tranquilo. Dylan, ela disse de repente, o que acontece depois? Digamos que a gente chegue no seu barco, navegue para o pôr do sol. E aí? Não posso simplesmente voltar para o meu trabalho. Aqueles homens viram meu rosto. As mãos de Dylan apertaram o volante. Tenho pensado muito nisso e conheço pessoas que podem ajudar a criar novas identidades, realocar a gente para um lugar seguro. Ele fez uma pausa, o silêncio pesado entre eles. A menos que você queira voltar para a sua vida antiga. A pergunta pairou no ar. Valentina pensou no seu pequeno apartamento, no emprego monótono, na rotina previsível. Há 24 horas, aquela vida parecia perfeita. Agora, sentada ao lado desse homem incrível, em um carro de luxo, vestindo um vestido que a fazia se sentir uma estrela de cinema, ela não conseguia imaginar voltar a ser invisível. Não sei, disse ela, com honestidade. Está acontecendo tudo tão rápido. Eu sei, respondeu ele, com a voz suave. E sei que não tenho direito de te pedir para virar sua vida inteira do avesso por alguém que você acabou de conhecer. Mas, Valentina, eu nunca me senti tão conectado a alguém assim. E não é só a adrenalina. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou no sistema do carro. Ele olhou para o identificador e o rosto escureceu. Quem é? Valentina perguntou, preocupada. Marcos, meu ex-sócio. A mandíbula de Dylan se fechou com força. O cara que nos traiu. Você vai atender? Eu provavelmente não deveria, disse Dylan, mas já estendia a mão para o telefone. Preciso saber o que ele quer. Marcos, Dylan atendeu. A voz de Marcos encheu o carro, cheia de falsidade e exagero. Graças a Deus você está bem. Eu estava morrendo de preocupação. Imagino, respondeu Dylan seco. Até você entregar o fruto do meu trabalho para o Victor Klov. Escuta, não foi assim. Posso explicar tudo. Só me encontre. Não vai rolar. Dylan, por favor, você está em perigo. Perigo real. Victor não quer só o algoritmo mais. Isso virou pessoal. A voz de Marcos caiu, sombria.
Ele sabe sobre a garota. O sangue de Valentina gelou. Os nós dos dedos de Dylan ficaram brancos no volante. Que garota? Perguntou Dylan, tentando manter a voz neutra. Vamos lá, cara. Te viram no hotel com uma mulher. Victor acha que ela é importante para você. Agora, ela virou uma peça no jogo dele. Marcos, Dylan falou baixo, mortal. Se algo acontecer com ela, a gente resolve no braço. Você sabe que o Victor pode ser razoável quando consegue o que quer. Dylan riu, mas não havia graça na risada. Razoável? O homem que mandou matar 3 pessoas essa semana? Isso era negócio. Agora era pessoal. Dylan, estou tentando te ajudar. A voz de Marcos falhou, vendendo você para um criminoso, tentando te manter vivo. A máscara de Marcos rachou. Você acha que eu queria isso? O Victor me fez uma oferta que eu simplesmente não podia recusar. Cooperar ou ver tudo o que construímos destruído e morrer no processo. A dor na voz dele parecia real, e Valentina viu Dylan vacilar. Mesmo que seja verdade, disse Dylan devagar, já é tarde demais. Victor nunca vai deixar nenhum dos dois sair dessa. Talvez não. Mas Dylan... Marcos hesitou. Ele pode deixar ela ir se você cooperar. O carro ficou em silêncio. Só o ronco do motor preenchia o espaço. Valentina olhou para Dylan, vendo a luta interna gravada no rosto dele. Ele realmente estava considerando se sacrificar para salvá-la. Não, disse ela firme. Os 2 homens pareceram se lembrar dela. Valentina, Dylan começou. Não, ela repetiu, estendendo a mão para segurar a dele. Estamos juntos nisso. O que acontecer, enfrentamos juntos. Dylan a encarou, algo poderoso passando entre eles. Você ouviu, Marcos? Dylan. A voz dele ficou mais firme. Não queremos seus acordos. Não seja idiota. Dylan desligou. Dirigiram em silêncio por vários minutos, o peso da conversa os envolvendo. Finalmente, Valentina falou. Ele estava falando a verdade sobre o Victor tornar isso pessoal? Provavelmente. Dylan apertou a mão dela. Victor não gosta de ouvir não e odeia perder o que considera seu. Seu algoritmo. E agora você, por associação. Os olhos dele encontraram os dela por um instante. Valentina, quero que você saiba que, se quiser sair dessa, eu vou entender. Posso te deixar em um lugar seguro, te dar dinheiro para desaparecer e perder minha primeira experiência em um iate. Valentina sorriu, tentando aliviar o clima. Nem pensar, Sr. Carter. O sorriso de Dylan respondeu radiante. Então, Sra. Carter, acho que devo avisar que o iate tem um helicóptero. Claro que tem. Valentina balançou a cabeça, rindo. E o que vem depois? Uma ilha particular? Na verdade, Dylan sorriu, não possuo uma ilha particular. Valentina relaxou. Eu arrendo uma. Não acredito em você. Ela ria, e de repente, o terror das últimas horas parecia mais suportável desde que estivessem juntos. Desde que Dylan a olhasse como se ela fosse a coisa mais incrível que já aconteceu na vida dele, ela podia enfrentar mafiosos russos, perseguições em alta velocidade e qualquer outra loucura que essa aventura trouxesse. Key West, aí vamos nós, disse Dylan, pisando fundo no acelerador, enquanto o Porsche rugia rumo ao próximo destino. Valentina se viu no espelho retrovisor. A mulher que a encarava pouco tinha a ver com a discreta camareira que começara o dia limpando quartos de hotel. Aquela mulher parecia confiante, linda e pronta para tudo. Talvez. Ela achava que essa nova vida não seria tão ruim assim. A marina de Key West, ao entardecer, parecia saída diretamente de um cartão postal. Uma luz dourada dançando sobre águas turquesa, pelicanos mergulhando atrás de peixes, barcos balançando suavemente em seus lugares. Valentina nunca tinha visto nada tão lindo, e isso antes mesmo de Dylan levá-la ao seu modesto iate. Você só pode estar brincando, ela sussurrou, olhando para a embarcação branca reluzente que mais parecia um palácio flutuante do que um barco. Isso é enorme. O Wanderlust tem 13 metros.
Dylan disse, tentando soar casual enquanto a ajudava a subir a bordo. Não é tão grande assim. Dylan Carter, esse barco tem 2 andares, uma banheira de hidromassagem e... Isso é uma antena de satélite? Internet de alta velocidade é essencial, ele respondeu, com uma seriedade falsa. Como mais eu ia assistir filmes durante nossa escapada romântica? Valentina balançou a cabeça, mas sorria. Tudo nele era exagerado, mas de algum jeito isso soava charmoso, nunca pretensioso. Talvez fosse a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais interessante naquele barco cheio de brinquedos caros. A cabine principal era um exercício de luxo discreto. Assentos de couro creme, painéis de madeira polida, janelas que ofereciam uma vista panorâmica da marina. Dylan se movia com facilidade, conferindo os medidores, acionando interruptores, com a confiança de quem realmente sabe manejar aquela mansão flutuante. Você realmente sabe pilotar isso? Valentina perguntou, sentando na cadeira do capitão, tentando não tocar em nada que parecesse caro, o que era quase tudo. Tenho licença de capitão desde a faculdade, Dylan respondeu, os dedos dançando no painel de controle. Meu pai dizia que todo Carter tem que saber manejar um barco. Carter, hein? O que mais um Carter tem que saber? Tratar uma dama como uma rainha, ele respondeu sem hesitar, piscando para ela. Fazer o martini perfeito, falar pelo menos 3 línguas e sempre ter uma estratégia de fuga. E como está essa estratégia de fuga para você? Bem, estou num iate com a mulher mais linda que já conheci, então acho que está funcionando perfeitamente. Ele fez uma pausa nos preparativos para olhá-la sério. Mesmo que as circunstâncias fossem um pouco fora do comum, o calor subiu ao rosto de Valentina. Ela ainda estava se acostumando com os elogios descontraídos de Dylan, a forma como ele dizia coisas românticas como se fossem fatos simples. Na vida normal dela, os homens mal a notavam, quem dirá chamá-la de linda com tanta sinceridade. Dylan? Ela começou, mas parou, quando o motor do barco roncou, pronto para partir. Não deveríamos ter um plano? Quero dizer, além de navegar para o pôr do sol? Eu tenho um plano, Dylan respondeu, manobrando o iate para fora do cais com habilidade impressionante. Primeiro, vamos longe o suficiente para que os homens do Victor não possam nos seguir. Depois, seguimos para uma ilha particular, completamente fora do radar. Sem torres de celular, sem internet, ninguém pode nos rastrear. A ilha é alugada? Na verdade, pertence a um amigo, alguém que me deve um favor e não faz perguntas. A expressão dele ficou mais séria. Podemos ficar lá por alguns dias enquanto eu descubro o nosso próximo passo, que é... Honestamente, ainda não sei ao certo, mas tenho contatos. Pessoas que sabem como fazer problemas como Victor Clough desaparecer. Ele a encarou por um instante. Pode levar um tempo. Você está bem com a ideia de ficar presa numa ilha tropical comigo por um tempo? Valentina olhou ao redor da cabine luxuosa, depois para a imensidão do oceano à sua frente. 24 horas atrás, seu maior problema era se a máquina de café da sala do hotel estava quebrada de novo. Agora, estava navegando rumo ao pôr do sol com um milionário fugindo de mafiosos russos, e de alguma forma aquilo parecia a coisa mais natural do mundo. Acho que consigo me virar, disse com um sorriso. Quando saíram da marina e entraram em mar aberto, Dylan abriu o acelerador e o iate disparou como um puro sangue. O vento brincava nos cabelos de Valentina, que riu com uma alegria pura. O vestido vermelho esvoaçava ao redor de suas pernas e, pela primeira vez na vida, ela se sentiu dentro de um filme, daquele tipo onde a heroína conquista o cara e vive feliz para sempre. Incrível! Ela gritou por cima do vento e do barulho do motor, e Dylan sorriu, com um ar mais relaxado do que ela tinha visto desde o momento em que se conheceram. Espera só até ver o pôr do sol do convés superior. Eles passaram a próxima hora navegando por águas cada vez mais remotas, enquanto a costa da Flórida se transformava em uma linha tênue atrás deles. Dylan se mostrou um capitão excelente, conduzindo o iate com a mesma confiança que parecia aplicar a tudo na vida.
Valentina se pegou observando as mãos dele no volante e o jeito como a camisa se esticava sobre os ombros quando ele se movia, a concentração no rosto enquanto ele navegava. Quando foi que ela se tornou o tipo de mulher que repara nessas coisas? Quando se tornara alguém ousada o suficiente para fugir com um estranho? Ou confiante o bastante para usar um vestido que custava mais do que o próprio aluguel? Era como se conhecer Dylan tivesse despertado uma parte dela que ela nem sabia que existia. À medida que o sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, Dylan ancorou o iate em uma enseada isolada. A água era tão cristalina que Valentina podia ver os peixes tropicais nadando entre os corais abaixo. O único som era o das ondas suaves batendo no casco e o canto distante de aves marinhas. Com fome? Perguntou Dylan, surgindo da cozinha com uma garrafa de champanhe e o que pareciam ser embalagens de um jantar sofisticado. Por favor, me diga que você não teve tempo de cozinhar um jantar de 5 pratos enquanto também pilotava esse barco, disse Valentina. Sou talentoso, mas nem tanto, respondeu ele com um sorriso garoto. Liguei antes e pedi para o melhor restaurante da Marina preparar um jantar romântico para 2. É claro que pediu, Valentina respondeu, tentando não se deixar cativar, mas era inútil. Ele tinha esse efeito sobre ela. Você sempre planeja tudo assim, com tanta antecedência? Ou é naturalmente assim, tão encantador? Com você? Estou inventando tudo no caminho, Dylan disse com sinceridade desconcertante. Nunca fiz nada assim antes, Valentina. Tudo isso é completamente novo para mim. Nunca foi perseguido por mafiosos russos antes? Essa parte definitivamente é inédita, mas eu quis dizer. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Nunca conheci alguém que me fizesse querer jogar toda a cautela ao vento. Nunca quis proteger alguém com tanta intensidade a ponto de arriscar tudo. E com certeza nunca fingi ser casado com alguém. E depois percebi que estava desejando que fosse de verdade. As últimas palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. O coração de Valentina disparou, batendo contra as costelas, enquanto ela mantinha o olhar preso no dele. Não havia mais charme nem brincadeira em sua expressão, apenas uma honestidade crua que a deixou sem fôlego. Dylan, eu sei que é loucura. Ele continuou, colocando a champanhe de lado e se aproximando. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, que essa situação toda é insana, e você tem todo o direito de achar que eu enlouqueci. Mas, Valentina, eu não consigo mais fingir que isso é só uma questão de sobrevivência. Ele agora estava bem à sua frente, perto o suficiente para que ela visse os pontinhos dourados nos olhos azuis dele, para sentir aquele perfume viciante que misturava segurança com aventura. O que você está dizendo? Ela sussurrou. Estou dizendo que, em algum ponto entre aquele primeiro beijo no saguão do hotel e este momento agora, isso deixou de ser falso para mim. A mão dele subiu até seu rosto, tocando sua pele com uma delicadeza infinita. Estou dizendo que estou me apaixonando por você, Sra. Carter. Rápido, intensamente e completamente contra toda lógica. Valentina prendeu a respiração. Cada parte racional do seu cérebro gritava que aquilo era absurdo, rápido demais, impossível demais. Mas seu coração... Ah, seu coração cantava uma melodia completamente diferente. Você realmente sabe como complicar um casamento falso, ela conseguiu dizer, tentando manter o tom leve, mesmo enquanto sentia o mundo girar sob seus pés. Sou bom em complicações, respondeu Dylan, sorrindo novamente. O simples é que me dá trabalho. Bom, então, Sr. Carter, disse Valentina, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Sorte a sua que ninguém nunca me acusou de ser simples. O beijo que veio em seguida não tinha nada a ver com o desespero daquele primeiro, no hotel. Era lento, doce, cheio de promessas. Os braços de Dylan a puxaram pela cintura, mantendo-a perto, enquanto os últimos raios de sol pintavam o céu com um dourado brilhante. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Então, disse Valentina, com a voz levemente trêmula, o que acontece agora? Agora,
disse Dylan, encostando a testa na dela. A gente janta, assiste as estrelas aparecerem e descobre como transformar isso no melhor casamento falso da história. E os mafiosos russos estão a horas de distância, sem a menor ideia de onde estamos. A confiança dele era tranquilizadora. Esta noite, ele disse com um sorriso calmo, somos só nós dois, champanhe, e o pôr do sol mais bonito do mundo. Eu nunca tinha visto algo assim, como se o sol tivesse tocado o horizonte, incendiando o céu inteiro com cores vibrantes. Valentina nunca tinha presenciado nada tão magnífico e se pegou pensando que, mesmo que essa aventura acabasse amanhã, mesmo que tivessem que voltar às suas vidas separadas, ela jamais esqueceria aquele momento. Mas enquanto Dylan estourava a champanhe e eles se acomodavam para ver o sol desaparecer no oceano, Valentina se viu torcendo para que não precisassem voltar a nada. Talvez, só talvez, eles pudessem descobrir como tornar essa vida nova, essa vida incrível, impossível e linda permanente. Afinal, ela já estava começando a se apegar a ser a Sra. Carter. Quando eles estavam prestes a jantar, o telefone via satélite de Dylan vibrou. Seu rosto ficou tenso imediatamente ao olhar para a tela. É um alerta de notícias, disse com voz sombria. O que diz? Ela perguntou. O rosto de Dylan ficou pálido enquanto lia. Tiroteio em hotel deixa 3 mortos, 2 suspeitos foragidos. Polícia procura um homem e uma mulher vistos fugindo do local. Ele levantou o olhar, seus olhos azuis escurecidos pela preocupação. Valentina, estão nos chamando de suspeitos de assassinato. De repente, o sabor da champanhe virou cinzas na boca dela. Mas nós não fizemos nada, protestou. Eu sei, ele respondeu, mas o Victor está encobrindo tudo, fazendo de nós os bodes expiatórios. Dylan já estava em movimento, puxando âncora e ligando o motor. Precisamos chegar àquela ilha agora. Isso muda tudo. Enquanto o iate ganhava vida e seguia rumo à escuridão mais profunda, Valentina percebeu que o pôr do sol romântico acabara de se transformar em algo muito mais sério. Eles não estavam mais apenas fugindo de criminosos, agora eram fugitivos. Mas ao olhar para Dylan, ver a determinação em seu rosto e a forma protetora como ele a observava, ela entendeu outra coisa. Confiava nele completamente. O que viesse a seguir, enfrentariam juntos. Afinal, é para isso que servem os casais casados. O amanhecer surgiu sobre a ilha Coral Haven como uma pintura ganhando vida, tons suaves e dourados filtrados pelas palmeiras balançando ao vento. Valentina acordou na cama mais confortável em que já dormira, lençóis de seda enrolados em suas pernas e o som suave das ondas batendo na praia entrando pela janela aberta. Por um momento de pura felicidade, ela esqueceu dos mafiosos russos e das acusações de assassinato, simplesmente aproveitando a sensação de estar completamente relaxada. Então lembrou onde estava e por quê, e a realidade caiu sobre ela como uma onda fria. Ela estava sozinha na cabine principal do iate de Dylan, ancorado em uma lagoa cristalina cercada por praias de areia branca impecável. Na noite anterior, Dylan fora o cavalheiro perfeito, insistindo que ela ficasse na suíte master enquanto ele dormia na cabine de hóspedes. Apesar de tudo o que estava acontecendo entre eles, apesar do beijo arrebatador no pôr do sol, ele não tentou nada além do que ela estava pronta para oferecer. Era mais uma coisa sobre Dylan Carter que fazia seu coração dar voltas complicadas. Valentina caminhou descalça até o deck principal, vestindo uma das camisas sociais dele sobre o maiô, outra compra pensada por ele no dia anterior. A camisa descia até a metade da coxa e tinha o cheiro da colônia dele, fazendo-a se sentir envolvida pela presença dele, mesmo quando ele não estava por perto. Ela o encontrou no deck superior, sem camisa e lindo, fazendo o que parecia uma rotina avançada de yoga, de frente para o nascer do sol. Seu corpo se movia com graça fluida, todo musculoso e controlado. Valentina segurou o corrimão com um pouco mais de força do que precisava. Bom dia, linda. Dylan disse, sem se virar, como se tivesse sentido a presença dela. Dormiu bem? Ela perguntou. Como você sabia que era eu?
Seu perfume, respondeu ele, fluindo de uma pose para outra, baunilha e jasmim. Eu reconheceria em qualquer lugar. As bochechas de Valentina esquentaram. Ela nem estava usando perfume, era só o cheiro do shampoo. Mas o fato de Dylan ter notado e memorizado o aroma do cabelo dela fez algo borbulhar perigoso no peito. Eu não sabia que você fazia yoga, ela disse, sentando numa cadeira do deck, tentando não olhar tão descaradamente para os músculos dele em movimento. Comecei na faculdade, continuo para aliviar o estresse. Ele terminou a rotina, pegou uma toalha e finalmente se virou para ela. Mas tenho que admitir, o alívio do estresse não está funcionando tão bem hoje de manhã. A expressão de Dylan ficou séria enquanto ele vestiu uma camiseta. Algo que foi desapontador, mas provavelmente para o melhor, considerando a capacidade de Valentina de pensar claramente quando ele estava pela metade nu. Tenho monitorado as notícias desde as 5 da manhã. Não é bom, Valentina. Ele lhe entregou um tablet, e o coração dela afundou ao ler as manchetes. As fotos deles estavam por toda parte, imagens granuladas de câmeras de segurança do hotel, mas claras o suficiente para serem reconhecidas. A história explodiu da noite para o dia, com manchetes sensacionalistas que os chamavam de tudo, desde os assassinos da lua de mel até Bonnie e Clyde. Isso é uma loucura, ela sussurrou, rolando artigo após artigo. Estão nos fazendo parecer mestres criminosos. Victor é muito bom em controlar narrativas, Dylan disse com voz sombria, acomodando-se na cadeira ao lado dela. Ele nos transformou nos vilões enquanto se posiciona como mais uma vítima. Olha essa aqui. Ele apontou para um artigo com a manchete. Empresário russo alvo de assassinos em hotel. A reportagem pintava Victor Kloff como um empresário legítimo que estava no hotel a negócios quando foi atacado por um casal perigoso que matou 3 pessoas durante um roubo fracassado. Mas não foi isso que aconteceu, Valentina protestou. Claro que não. Mas Victor tem dinheiro, influência e, aparentemente, alguns contadores de histórias muito criativos no seu time. Dylan passou as mãos pelos cabelos, parecendo mais estressado do que ela jamais o vira. A pior parte é que o FBI está envolvido agora. Não é mais só polícia local. Estamos lidando com autoridades federais. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Dylan, o que vamos fazer? Eu não posso ser fugitiva pelo resto da minha vida. Tenho família, amigos. A mão de Dylan encontrou a dela, quente e reconfortante. Vamos resolver isso. Prometo, Valentina. Não vou deixar você pagar pelos crimes de Victor, mas a evidência está contra nós. Estávamos lá, fugimos, e agora estamos escondidos numa ilha particular que não exatamente grita inocência. Dylan ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a água incrivelmente azul, antes de falar com uma voz pensativa e calculista. E se a gente parasse de fugir? O que você acha? Como assim? Quero dizer, e se a gente partisse para o ataque em vez de ficar se escondendo do Victor? E se a gente expusesse ele? Valentina o encarou surpresa. Você está sugerindo que enfrentemos um chefe da máfia russa? Só nós dois? Não só nós. Tenho recursos, contatos, pessoas que me devem favores. Os olhos de Dylan brilharam com a intensidade que ela só via quando ele falava do trabalho. A operação do Victor não é tão à prova de balas quanto ele pensa. Toda organização criminosa tem pontos fracos, pontos de pressão. Só precisamos encontrar os dele. E como exatamente vamos fazer isso de uma ilha tropical? O sorriso de Dylan era um pouco malicioso. Quem disse que vamos ficar na ilha? Antes que Valentina pudesse perguntar o que ele queria dizer, um som os fez congelar, o ronco distante de motores de barco se aproximando. Dylan já estava de pé, pegando um par de binóculos do armário de equipamentos do iate. Quantos? 3, Valentina respondeu, o coração acelerando, vindo rápido do noroeste. A voz de Dylan estava tensa enquanto ajustava o foco. Estão há uns 10 minutos, mas definitivamente estão vindo para cá. Pode ser coincidência, certo? Outros barcos usam essas águas. Duvido. Essa ilha deveria estar completamente fora do radar.
Dylan já estava se movendo em modo ação total. Temos que assumir que o Victor nos encontrou e planejar de acordo. Como isso é possível? Você disse que este lugar era secreto. Dinheiro fala, e o Victor tem muito. Ele colocava coisas numa bolsa impermeável, com eficiência militar. Alguém nos entregou. Mas isso não importa agora. O que importa é te colocar em segurança. E você? Vou logo atrás de você. Dylan lhe entregou a bolsa e começou a levá-la para a parte de trás do iate. Tem um bote inflável Zodiac no compartimento traseiro. Você pode ir até a praia e se esconder na selva até... Oh, de jeito nenhum! Valentina fincou os pés no chão, recusando-se a dar mais um passo. Não vou te deixar enfrentar 3 barcos cheios de criminosos armados sozinha. Valentina, seja razoável. Estou sendo razoável. O razoável é ficarmos juntos. É isso que parceiros fazem. E mesmo sendo um casamento falso, somos parceiros. A voz dela era firme e apaixonada. Você mesmo disse ontem. Estamos nisso juntos. No bom e no ruim. Dylan, tudo isso. Por um momento, Dylan apenas a encarou. Algo profundo mudou em sua expressão. Então, de repente, ele a beijou com força, desesperado, cheio de medo, amor e admiração, tudo misturado. Você é a mulher mais incrível que já conheci, ele sussurrou contra seus lábios. Guarde os elogios para quando não estivermos prestes a ser assassinados, Valentina respondeu, mas sorria. Qual é o plano? O sorriso de Dylan era pura adrenalina e determinação. Vamos fazer algo que o Victor não espera. Vamos embarcar em um dos barcos dele. Valentina piscou, incrédula. Como assim? Pense bem. O Victor espera que a gente fuja, que haja como vítimas. A última coisa que ele espera... Ele vai esperar que a gente parta para o ataque. Dylan se movimentava de novo, agora em direção ao painel do iate. Se conseguirmos chegar perto o suficiente para capturar um dos homens dele, talvez consigamos provas das verdadeiras operações do Victor. Isso é genial. Ou suicida. Provavelmente os dois. Dylan ligou os motores do iate. Mas é a nossa melhor chance de limpar nossos nomes e parar o Victor antes que ele faça mais mal a alguém. Com o Wanderlust rugindo a vida, eles avançaram direto para os barcos que se aproximavam. Valentina percebeu que sua vida havia se tornado algo muito além da sua imaginação mais selvagem. 24 horas atrás, a coisa mais perigosa que ela tinha feito foi usar a máquina de lavar industrial do hotel sem ler as instruções. Agora, ela estava avançando contra criminosos armados, em um iate de luxo, com um homem por quem estava definitivamente se apaixonando. Dylan, ela disse quando os 3 barcos entraram na vista, só para você saber, se sobrevivermos a isso, vou precisar de terapia séria. Eu pago o melhor terapeuta que o dinheiro puder comprar, ele respondeu, as mãos firmes no volante. Apesar da loucura do que vamos tentar, vou até te comprar um iate só para terapia. Um iate de terapia? Por que não? Se vamos ser fugitivos ricos, que seja com conforto. Fugitivos ricos. Apesar do medo, da adrenalina e da possibilidade real de morrerem ali, Valentina se pegou rindo. Dylan Carter era ou o homem mais louco que existia, ou o mais romântico. E ela começava a achar que eram a mesma coisa. Sabe, Sr. Carter, ela disse, segurando firme o corrimão enquanto Dylan acelerava o iate ao máximo. Acho que gosto de ser casada com você. Até a parte de fugir da morte por criminosos? Especialmente essa parte, ela respondeu. A risada de Dylan foi pura alegria, mesmo enquanto eles corriam rumo ao que poderia ser sua perdição. Senhora Carter, você é tudo o que eu nunca soube que queria. Os barcos inimigos estavam tão perto que Valentina podia ver os homens armados em seus convés. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que Dylan podia ouvir, mas estranhamente ela não sentia medo. Bem, sentia sim. Medo de verdade. Mas por baixo disso havia algo mais. Uma confiança selvagem e imprudente que não existia antes de conhecer Dylan. Talvez fosse amor, talvez adrenalina, ou talvez o efeito intoxicante de estar ao lado de alguém que acredita cegamente em arriscar o impossível.
Seja o que fosse, Valentina Rodrigues, que sempre jogou pelo seguro, estava prestes a fazer algo digno de um herói de filme de ação, e faria isso com o homem mais incrível que já conhecera, marido falso ou não. Lá vamos nós, disse Dylan, e Valentina podia ouvir o sorriso na voz dele, mesmo enquanto ele os guiava direto para o perigo. Hora de mostrar do que realmente somos feitos, Sra. Carter. Conforme a distância entre os barcos diminuiu e ela viu os rostos surpresos dos homens do Victor, Valentina segurou firme a mão livre de Dylan. Seja o que for que acontecer, disse ela, estou feliz que seja com você. Os primeiros tiros soaram exatamente quando Dylan executava uma manobra digna de um filme do James Bond, e Valentina percebeu que seu casamento falso acabara de se tornar a coisa mais real da sua vida. O que se seguiu foi os 30 minutos mais aterrorizantes, emocionantes e absolutamente insanos da vida de Valentina. Dylan conduzia o Wanderlust como um maestro do caos, entrelaçando-se entre os 3 barcos atacantes com uma precisão que faria qualquer piloto de Fórmula 1 chorar de inveja. Balas ricocheteavam no casco reforçado do iate, enquanto Dylan fazia curvas que desafiavam a física e o bom senso, os motores potentes rugindo como trovões nas águas cristalinas do Caribe. Como aprendeu a dirigir assim? Valentina gritou por cima do barulho dos motores e tiros, segurando firme o corrimão, enquanto Dylan virava o volante bruscamente para bombordo, espalhando uma cascata de spray tropical pelo convés de madeira. Videogame! Dylan respondeu, sorrindo como um louco enquanto mirava o iate no menor dos barcos do Victor. E umas cenas de perseguição de filmes de ação. Você está baseando nossa sobrevivência em videogame e Hollywood? Pois é, e até agora está funcionando. A risada de Dylan era pura adrenalina enquanto ele fazia uma manobra digna do 007, usando a esteira do iate para desestabilizar um dos barcos perseguidores. Incrivelmente, estava funcionando. Os homens do Victor claramente esperavam alvos fáceis, 2 civis em pânico que se renderiam ou fugiriam ao primeiro sinal de problema. Não estavam preparados para as táticas agressivas de Dylan, nem para a recusa de Valentina em se encolher diante do perigo. Em vez de fugir, o Wanderlust caçava, aproximando-se do menor dos barcos com uma intenção predadora. Aquilo despertava algo primal e feroz em ambos. Qual exatamente é o plano aqui? Valentina gritou, enquanto se aproximavam do alvo, o spray salgado queimando seus olhos e o vestido vermelho que usara no jantar falso agora esvoaçando nas pernas como uma bandeira de batalha. Vamos colidir com eles. Vamos o quê? Não é forte o bastante para afundá-los, apenas o suficiente para desativar os motores deles. Os olhos de Dylan brilhavam com aquela determinação quase maníaca que provavelmente havia construído sua fortuna desde o começo. Depois, embarcamos. Capturamos os prisioneiros e conseguimos as provas que precisamos para limpar nossos nomes e destruir toda a operação do Victor. Valentina o encarou, aquele homem lindo, brilhante e completamente insano que havia virado sua vida do avesso em apenas 48 horas. Qualquer pessoa racional estaria apavorada. Qualquer mulher sensata pediria para ele dar meia volta e correr o mais rápido possível na direção oposta, sem pensar nas consequências. Mas, em vez disso, Valentina se viu abrindo o kit de emergência do iate e tirando não só uma pistola sinalizadora, mas um verdadeiro arsenal de equipamentos de emergência que nunca imaginara usar em combate. Suas mãos se moveram com uma precisão surpreendente, enquanto conferia a carga da pistola, pegava um extintor de incêndio para garantir e se preparava mentalmente para a coisa mais louca que já fizera na sua vida tranquila e previsível. Então, disse ela, conferindo se o sinalizador estava devidamente encaixado, vamos deixar isso interessante. O olhar de Dylan, cheio de admiração e amor puro, fez o coração dela doer, mesmo enquanto balas zuniam por cima, estilhaçando as luxuosas grades do iate. Já te falei que estou completamente, totalmente, desesperadamente apaixonado por você? Ele disse.
Guarda essa cantada para depois, quando não estivermos sendo alvejados por mafiosos russos. Ela respondeu sorrindo, cheia de adrenalina e daquela sensação intoxicante de estar totalmente viva, talvez pela primeira vez em seus 26 anos. Aquilo não tinha nada a ver com sua vida antiga, de rotina silenciosa e dias previsíveis limpando quartos de hotel e sonhando com aventuras que nunca teria coragem de perseguir. Aquilo era emoção pura, sem filtro. Perigo, romance e a parceria mais intensa que poderia imaginar. Tudo envolto num homem que a olhava como se ela fosse capaz de conquistar o mundo. A colisão, quando aconteceu, foi surpreendentemente controlada. Dylan calculou o ângulo com a precisão de um matemático e o instinto de um marinheiro nato, acertando a popa do barco menor com força suficiente para danificar a hélice, mas sem ferir seriamente a tripulação. O impacto fez ambos os barcos girarem numa dança coreografada de destruição, mas Dylan estava preparado, usando o impulso para aproximá-los do alvo desabilitado com a graça de um capitão nascido para aquele momento. Agora! Ele gritou. Valentina disparou o sinalizador direto no cockpit do barco perseguidor, com uma precisão que surpreendeu os dois. O resultado foi imediato e espetacular. Uma fumaça vermelha se espalhou, cegando temporariamente os homens do Victor e dando a Dylan a brecha que precisava. Com uma agilidade que não parecia possível para um empreendedor de tecnologia, ele saltou do Wanderlust para o outro barco, seguido de perto por Valentina, que corria movida apenas pelo instinto, a adrenalina e a absoluta certeza de que não deixaria Dylan enfrentar aquele perigo sozinho. O que aconteceu depois foi um turbilhão de confusão, gritos, uso criativo do equipamento do iate e uma surpreendente coordenação que faria uma unidade da Marinha se orgulhar. Os homens do Victor, sufocados pela fumaça do sinalizador e pegos de surpresa pela resposta agressiva à emboscada, ofereceram resistência mínima. Dylan se moveu com a fluidez de quem claramente já fizera várias aulas de defesa pessoal, enquanto Valentina descobriu que os anos carregando equipamentos pesados da limpeza de hotéis tinham lhe dado uma força no corpo superior e resistência que nunca imaginara. O extintor se mostrou uma arma não letal excelente quando usado corretamente na cabeça dos criminosos confusos, e Valentina se viu navegando pelo caos com uma competência que a surpreendia. Ela não estava apenas sobrevivendo àquela situação insana, estava prosperando, trabalhando em perfeita sintonia com Dylan, como se fossem parceiros há anos e não amantes de apenas algumas horas. Em minutos, que pareceram horas, tinham 3 criminosos muito surpresos e completamente dominados, amarrados com cordas do iate, um barco cheio de provas que Victor definitivamente não queria que as autoridades vissem, e o começo de um plano que poderia limpar seus nomes e destruir um império criminoso no processo. Bem, disse Dylan, observando os prisioneiros com satisfação profunda, enquanto Valentina tentava recuperar o fôlego e processar o que acabaram de fazer. Isso foi muito melhor do que eu esperava. Você chama isso de melhor do que esperava? Valentina indicou a fumaça ainda se dissipando do sinalizador. Os buracos de bala que decoravam os 2 barcos como confete mortal e os 3 homens carrancudos que acabaram de capturar, com nada além de coragem e equipamentos de emergência marítimos. Poderíamos ter morrido várias vezes, mas... ChatGPT, Said. Não éramos nós. O sorriso de Dylan era radiante enquanto ele a puxava para seus braços, aparentemente alheio à destruição ao redor. Nós fomos magníficos. Você foi absolutamente, completamente magnífica, Valentina. Nunca vi nada mais bonito do que você segurando aquele extintor como um anjo vingador. E então ele a beijou novamente, bem ali, no convés de um barco crivado de balas, cercados por criminosos capturados e evidências de uma conspiração internacional. Deveria ter sido ridículo, mas de alguma forma foi perfeito. Apaixonado, vitorioso e absolutamente certo.
O beijo tinha gosto de ar salgado, adrenalina e a promessa de um futuro que nenhum dos dois ousava imaginar. 48 horas atrás. Chefe, um dos homens capturados falou nervosamente com o sotaque carregado de russo. Victor não vai gostar disso, nem um pouco. Dylan quebrou o beijo, mas manteve os braços em volta de Valentina, sua postura protegendo-a, deixando claro que quem quisesse ameaçá-la teria que passar por ele primeiro. Sabe de uma coisa? Eu não estou nem um pouco preocupado com o que Victor gosta, não mais. Na verdade, tenho quase certeza que Victor vai ter problemas muito maiores do que a decepção com a sua performance. Você deveria estar preocupado. O homem continuou, com medo verdadeiro na voz. Ele tem conexões em todo lugar. FBI, guarda costeira, polícia local, juízes federais. Você acha que pode simplesmente fugir disso? Que prender a gente muda alguma coisa? Na verdade, Dylan disse, tirando seu telefone via satélite, com a confiança de quem tem cartas que os oponentes nem imaginam, eu conto com as conexões de Victor, porque algumas delas vão ficar muito, muito interessadas no que encontramos no seu barco e no que vocês vão contar para elas. Valentina assistia fascinada, enquanto Dylan fazia uma série de chamadas rápidas, mudando de idioma entre russo, alemão, mandarim e outras línguas que ela não reconhecia, com um tom autoritário que indicava que ele falava com pessoas muito importantes que lhe deviam favores valiosos. Durante essas conversas, toda a postura dele mudou, revelando camadas de sofisticação e conexões internacionais que a fizeram perceber que ela mal tinha arranhado a superfície de quem Dylan Carter realmente era. Quando ele desligou da última ligação, ela o olhava com outros olhos, vendo não apenas o milionário charmoso que a conquistara, mas um homem que circulava em mundos que ela nunca soube que existiam. Quem exatamente é você, Dylan? Carter. Ele respondeu com um sorriso misterioso, porém caloroso. Alguém que fez muitos amigos em altos lugares ao longo dos anos. E o que você faz? Sou muito bom em documentar atividades criminosas e garantir que essa documentação chegue às pessoas certas no momento certo. Ele ergueu uma câmera à prova d'água que havia registrado tudo, a luz vermelha piscando constantemente, cada palavra dita pelos homens de Victor, cada prova no barco, cada detalhe do ataque contra nós, tudo registrado em alta definição, com coordenadas GPS e carimbos de data e hora que valeriam em qualquer tribunal do mundo. Mas as autoridades acham que somos os criminosos. Nossos rostos estão por toda a imprensa como fugitivos procurados. Não mais, disse Dylan com um sorriso triunfante, o sorriso de quem acaba de jogar a carta vencedora. Acabei de enviar cópias de tudo para 5 agências federais diferentes, 3 forças-tarefa internacionais contra o crime, o agente honesto do FBI que tenta montar um caso contra Victor há 2 anos, e alguns jornalistas investigativos especializados em expor o crime organizado. Quando Victor descobrir o que aconteceu aqui, toda a sua operação vai estar nas manchetes e em provas federais, como se convocados por suas palavras, o som de helicópteros encheu o ar. Não as aeronaves negras ameaçadoras dos criminosos, mas os helicópteros oficiais do governo, com os logos do FBI, Guarda Costeira e outras agências que Valentina não conseguiu identificar, mas que fizeram seus prisioneiros ficarem pálidos num instante. Senhoras e senhores, Dylan anunciou aos capturados, satisfeito por ver anos de planejamento se concretizando, o seu transporte chegou. Espero que tenham praticado suas habilidades de cooperação, porque vocês terão conversas muito interessantes com pessoas muito sérias. As horas seguintes passaram num turbilhão de declarações oficiais, coleta de provas, exames médicos e a experiência surreal de assistir, ao vivo, ao colapso do império criminoso de Viktor Kozlov, transmitido para o mundo todo. Descobriu-se que o algoritmo de Dylan era só uma peça de um esquema muito maior, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de pessoas e crimes financeiros em vários continentes. As provas que capturaram eram os elos que os promotores buscavam há anos, e os homens de Victor.
Eles se mostraram surpreendentemente dispostos a cooperar assim que perceberam que o chefe estava acabado e que o futuro deles agora dependia inteiramente da disposição de testemunhar. Agentes federais disseram a Dylan e Valentina que suas ações provavelmente impediram vários crimes e salvaram um número incalculável de vidas. Ao pôr do sol, eles estavam de volta ao Wanderlust, oficialmente livres de todas as acusações e com o caminho livre para navegar para onde quisessem. Victor estava sob custódia federal, enfrentando acusações que o manteriam atrás das grades por várias vidas consecutivas. Isso se ele vivesse tempo suficiente para cumprir sequer uma. Seus homens, em tempo recorde, haviam se tornado testemunhas do governo, e a mídia, que dias antes pintava Dylan e Valentina como criminosos perigosos, agora os aclamava como heróis, os responsáveis por derrubar uma das redes criminosas mais sofisticadas dos últimos tempos. Caminhões de emissoras lotavam a marina. Repórteres gritavam perguntas do cais. O celular de Dylan não parava de tocar. Pedidos de entrevistas, propostas de livros, ofertas para filmes e felicitações de pessoas cujos nomes Valentina reconhecia de jornais e programas de TV. Mas Dylan recusou, com educação, todos os pedidos de entrevistas imediatas. Disse que ele e sua esposa precisavam de um tempo para processar tudo antes de compartilhar sua história com o mundo. Sua esposa. Aquelas palavras faziam Valentina se arrepiar toda vez que ele as dizia, mesmo sabendo que o casamento deles ainda era, tecnicamente, uma encenação. Ou seria. As linhas estavam tão borradas que ela já não tinha certeza de onde terminava a farsa e começava a verdade. Então, disse Valentina, acomodando-se nos braços de Dylan, enquanto o sol se afundava no oceano, e eles estavam finalmente sozinhos pela primeira vez desde que tudo começara. O que acontece agora? Agora, respondeu Dylan, beijando o topo da cabeça dela com um gesto que parecia uma promessa. Temos decisões muito importantes a tomar. Como quais? Como decidir se você quer continuar casada comigo? O coração de Valentina parou. Depois, disparou em ritmo dobrado. O quê? Dylan se mexeu para encará-la de frente, os olhos azuis sérios e vulneráveis como ela nunca tinha visto antes. Eu sei que tudo isso começou como um plano desesperado para salvar nossas vidas. Sei que nos conhecemos há apenas 2 dias, o que é completamente insano por qualquer padrão lógico. Sei que provavelmente é a coisa mais maluca que já sugeri, o que, considerando nossa recente fuga de mafiosos russos e perseguições em alta velocidade, realmente diz muita coisa. Dylan, mas Valentina... Esses foram os 2 melhores dias da minha vida. E não é só pela adrenalina, pelo perigo ou pela sensação incrível de vencer o impossível. É por você. É por como você me faz sentir, por como me desafia, por como olha para mim como se eu fosse capaz de ser alguém melhor do que jamais imaginei. Porque você pulou num barco cheio de criminosos armados em vez de me deixar enfrentá-los sozinho. Porque você confia em mim o suficiente para seguir até o fim do mundo, mesmo em meio ao caos. Porque você me faz rir, até quando estamos sendo alvejados. Ele pegou as mãos dela, os polegares traçando círculos suaves na pele dela, com a mesma precisão com que navegou entre tiros. Eu sei que parece loucura se apaixonar por alguém em 2 dias. Sei que muita gente vai dizer que é só uma paixão movida à adrenalina, algo que vai desaparecer quando nossas vidas voltarem ao normal. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você, e eu não quero descobrir como é a vida sem você nela. Valentina o encarou, aquele homem incrível que entrou em sua vida como um furacão e mudou tudo. 2 dias atrás, ela era invisível, esquecível. Levava uma vida segura, previsível e absolutamente comum. Era uma mulher que limpava quartos de hotel e sonhava com aventuras que nunca teria coragem de viver, que assistia a comédias românticas e desejava um amor que sempre pareceu fora de alcance. Agora estava sentada num iate que valia mais do que a casa onde cresceu, depois de ter ajudado a derrubar uma organização criminosa internacional, sendo pedida em casamento
por um milionário que a olhava como se ela mesma tivesse pendurado a lua e as estrelas no céu. No reflexo da janela do iate, ela viu uma mulher que mal reconhecia, confiante, radiante, transformada pela aventura e pelo amor em alguém capaz de qualquer coisa. "Você está me pedindo em casamento de verdade?" Ela sussurrou, quase sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. "Estou pedindo para você continuar casada comigo de verdade", Dylan corrigiu, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. "Tecnicamente, a gente nunca se divorciou. Também nunca nos casamos de verdade." Um pequeno detalhe técnico. Dylan enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixinha de veludo, que parecia ter sido feita por anjos especialmente para aquele momento, e isso tornava tudo ainda mais oficial. O fôlego de Valentina falhou quando ele abriu a caixinha, revelando o anel mais lindo que ela já tinha visto. Um design vintage art deco, com um diamante que capturava os últimos raios do sol caribenho e espalhava arco-íris pelo convés do iate. Era elegante, atemporal e, de algum jeito, feito sob medida para ela, como se Dylan tivesse olhado em sua alma e enxergado exatamente o que ela sonhava, mas nunca ousou pedir. "Dylan, como você... Talvez eu tenha feito umas ligações enquanto você dava seu depoimento para o FBI", admitiu ele, com um sorriso meio envergonhado, daquele jeito de quem acabou de ser pego arquitetando o gesto mais romântico da história. "E talvez eu tenha mandado isso aqui de helicóptero porque não podia esperar mais um minuto para te pedir direito. E porque toda mulher merece um pedido de casamento de verdade, com um anel de verdade, especialmente uma mulher que acabou de ajudar a salvar o mundo de criminosos internacionais. Você comprou um anel de noivado e mandou entregar de helicóptero no nosso barco enquanto a gente era interrogado por agentes federais? Eu te disse que sou bom em situações complicadas." Valentina riu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para aquele homem maravilhoso, ridículo, perfeito, que de algum jeito tinha feito o impossível parecer não só possível, mas inevitável. "Dylan Carter, você é absolutamente, completamente insano. Então, é um sim?" "Definitivamente um sim." Ela estendeu a mão esquerda, observando maravilhada, enquanto ele colocava o anel no seu dedo com as mãos que tremiam ligeiramente, o primeiro sinal de nervosismo que ela via nele desde o começo daquela aventura toda. O anel caiu perfeito, claro, porque Dylan tinha conseguido acertar tudo, mesmo com as circunstâncias totalmente impossíveis. "Mas eu tenho condições", ela disse. "Diz aí. Pode falar." "Primeiro, nada mais de identidades falsas. Eu quero casar com você, sendo eu mesma, não com algum personagem das suas tramas elaboradas. Valentina Rodrigues, camareira de hotel que virou heroína por acidente, casando com Dylan Carter, gênio da tecnologia que virou namorado do ano. Fechado. Mas me reservo o direito de vez em quando, te chamar da mulher mais incrível do mundo, porque isso não é identidade falsa, é só a verdade. Segundo, vamos ter um casamento de verdade, com minha família, sua família e gente que sabe nossos nomes de verdade. Quero minha avó chorando, sua mãe se preocupando com as flores, quero aqueles desastres normais de casamento, tipo chuva na festa, alguém esquecendo o discurso. Vou contratar o melhor organizador que o dinheiro puder pagar, mas vou garantir que ele entenda que eu quero algo autenticamente imperfeito, não artificialmente perfeito." Valentina parou de repente, meio tímida, apesar de tudo que tinham vivido juntos. "Quero um casamento de verdade, não só a aventura, o luxo e a emoção. Embora eu tenha que admitir, a vida no iate tem seu charme. Quero manhãs tranquilas, fazer compras no mercado, discutir sobre o que assistir na TV. Quero te ver doente com gripe, mal-humorado antes do café, estressado com prazos do trabalho." O sorriso de Dylan brilhou tanto que parecia poder acender todas as luzes de Miami. "Senhora Carter, não há nada que eu queira mais do que passar o resto da minha vida vivendo momentos completamente comuns e maravilhosamente entediantes com você. Quero te levar café na cama, brigar para saber quem vai tirar o lixo, dormir assistindo filmes ruins no sofá." Finalmente, Valentina se inclinou até as testas se tocarem,
e ela pôde ver o brilho dourado nos olhos azuis dele. Quero que me prometa que mesmo depois de casados e vivendo nossa vida normal, depois que a adrenalina acabar e não estivermos mais fugindo de criminosos, você ainda vai me olhar do jeito que está olhando agora? Como se eu fosse a mulher mais incrível do mundo, como se eu fosse sua parceira em tudo, como se você confiasse em mim para ter suas costas, não importa o que acontecer. Valentina Rodrigues, Dylan sussurrou, a voz carregada de emoção. Eu te prometo que daqui a 50 anos, quando estivermos velhinhos, grisalhos, contando para nossos netos como derrubamos uma quadrilha russa usando equipamento de iate, eu ainda vou achar que você é a mulher mais incrível, corajosa e linda que já aceitou fingir casar com um estranho e, sem querer, mudou toda a minha vida para sempre. O beijo deles tinha gosto de champanhe, ar salgado e promessa de eternidade. Quando se separaram, estavam sem fôlego, sorrindo como adolescentes flagrados, saindo escondido depois do toque de recolher. Então, Valentina disse, admirando o jeito como seu anel refletia a luz das estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido, o que a gente faz na nossa segunda lua de mel? Bem, disse Dylan pensativo, ouvi dizer que Paris é encantadora nesta época do ano, e talvez eu conheça alguém com um jatinho particular que me deve um favor depois dos acontecimentos de hoje. Claro que conhece, ela pensou. Mas antes, Dylan continuou, puxando-a para mais perto, enquanto o iate balançava suavemente nas águas calmas do Caribe, acho que deveríamos terminar nossa primeira lua de mel. Afinal, temos este iate por mais 6 dias e ainda não te mostrei todos os detalhes. O sorriso de Dylan era uma mistura perfeita de travessura com um afeto genuíno. A banheira de hidromassagem com luzes subaquáticas, a adega com vinhos que ele guardava para ocasiões especiais, a suíte master com janelas panorâmicas e uma cama grande o suficiente para que 2 pudessem se perder completamente. Senhor Carter, disse Valentina, rindo enquanto ele a envolvia em seus braços com a dramaticidade de um herói de cinema, você realmente sabe como tratar sua esposa. Senhora Carter, respondeu Dylan, carregando-a em direção às escadas que levavam à cabine deles, enquanto as estrelas começavam a surgir naquela noite inesquecível. Você ainda não viu nada. Eles desapareceram abaixo do convés, deixando apenas o som das ondas suaves e a música distante do sistema de som do iate. As estrelas iluminavam a ilha Coral Haven em um espetáculo que parecia orquestrado especialmente para a felicidade deles. Ao longe, as luzes de outros barcos piscavam no horizonte, mas Dylan e Valentina estavam em seu próprio mundo perfeito. Um mundo onde casamentos falsos podiam se transformar em amor verdadeiro, onde pessoas comuns se tornavam heróis e onde as aventuras mais incríveis começavam com nada além de um encontro inesperado no saguão de um hotel e a coragem de confiar em um estranho encantador. 6 meses depois, o casamento real deles estampava as primeiras páginas de todas as seções sociais e revistas de celebridades do país, descrito como a história mais romântica da década e a prova de que contos de fadas podem acontecer na vida real. A noiva vestia renda vintage que fora da avó e carregava flores de jasmim que perfumavam toda a igreja. O noivo chorou ao vê-la entrar e a congregação inteira aplaudiu quando eles se beijaram. A recepção aconteceu em um iate ancorado na Baía de Miami, onde o casal dançou até o amanhecer, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu. Viktor Kossoff, condenado a 3 sentenças perpétuas federais sem possibilidade de liberdade condicional, não foi convidado. Marcos, ex-sócio de Dylan, que virou testemunha protegida com nova identidade e uma chance de redenção, enviou um cartão que chegou pouco antes da cerimônia. Parabéns por transformar uma situação terrível no melhor possível. Que seu casamento real seja ainda mais aventureiro que o falso, embora esperamos com menos tiros. A cobertura da mídia foi extensa, porém respeitosa.
Dylan usou suas conexões para garantir privacidade, compartilhando o suficiente da história para inspirar outros. Apresentadores de talk shows competiam por entrevistas, editoras ofereciam contratos milionários e estúdios de Hollywood disputavam os direitos para transformar a história deles em filme. Valentina e Dylan dividiam o tempo entre um penthouse em Manhattan com vista para o Central Park, uma casa de praia nos Keys, onde podiam ancorar seu desejo de liberdade no quintal, e viagens longas pelo mundo que misturavam trabalho e lazer. Dylan desenvolvia novos algoritmos para empresas de tecnologia legítimas, focando em projetos que ajudavam a polícia a capturar criminosos e proteger inocentes. Valentina descobriu um talento para o trabalho filantrópico, organizando eventos beneficentes com a mesma coragem e determinação que mostrou durante a fuga dos homens de Victor. Juntos criaram a Fundação Rodrigues Carter, que oferecia bolsas para jovens mulheres de classes trabalhadoras e financiava programas para vítimas do crime organizado reconstruírem suas vidas. Valentina sentia uma satisfação profunda ao ajudar outras mulheres a descobrirem sua força e potencial. Assim, como sua aventura com Dylan, revelou capacidades que ela nunca imaginou ter. Eles viajaram pelo mundo, tiveram manhãs silenciosas e discussões intensas. Aprenderam os hábitos, sonhos, medos e comidas favoritas um do outro. Dylan ainda comprava presentes absurdamente caros e mandava helicópteros entregar de flores à pizza quando lhe dava vontade. Valentina ainda mal podia acreditar em tudo aquilo. A vida era real, mas ela parou de questionar isso e começou simplesmente a aproveitar a bela impossibilidade de tudo. Adotaram 2 cachorros, um pitbull resgatado chamado Coragem e um chihuahua minúsculo chamado Aventura, que se tornaram tão inseparáveis quanto os donos. Eles organizavam jantares onde agentes federais se misturavam com empreendedores de tecnologia e criminosos arrependidos, criando um círculo social eclético que refletia perfeitamente a história de amor tão fora do comum deles. E às vezes, quando navegavam ao pôr do sol, ou dançavam na cozinha, ou discutiam sobre qual filme assistir, Dylan olhava para ela com aquele mesmo olhar de admiração e amor que usava no saguão do hotel. E Valentina lembrava que as histórias de amor mais incríveis geralmente começam nas circunstâncias mais impossíveis. No primeiro aniversário de casamento, Dylan a surpreendeu com um passaporte renovado no nome dela de casada e passagens para uma viagem ao redor do mundo. "Para onde vamos primeiro, Sra. Carter?" ele perguntou. E Valentina percebeu que, depois de tudo o que tinham passado, a pergunta não era para onde ir, mas sim para onde eles iriam juntos. ChatGPT Said. Não importava para onde estavam indo, mas com quem estavam indo. Afinal, os melhores casamentos, falsos ou verdadeiros, são construídos com parceria, confiança e a coragem de embarcar juntos em barcos cheios de criminosos armados. E às vezes, se você tiver muita sorte, também são construídos em um amor forte o bastante para transformar a aventura mais perigosa da sua vida apenas no começo da maior história já contada. O que você achou dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais relatos emocionantes clicando na tela final.